Então, vamos agora falar da última das perspectivas que nos falta para a matéria do 11º ano ficar concluída, que é exatamente a perspectiva militar, a perspectiva clinogonal militar. Na perspectiva clinogonal militar, ou perspectiva militar, nós vamos ter o eixo X e o eixo Y em verdadeira grandeza, ou seja, as medidas das abscissas e dos afastamentos vão ser medidas que são as reais. Então, aquilo que nós marcamos é sempre o eixo Z na vertical, portanto, sempre a fazer os 90 graus com a parte de cima da folha, portanto, na perpendicular, digamos assim, às partes de cima e de baixo da nossa folha de papel, de trabalho. E agora vamos marcar aqui, por exemplo, 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120, 130, 135 graus aqui entre o nosso eixo Z e o nosso eixo X. Ora, se o eixo X e o eixo Y estão em verdadeira grandeza, eles vão fazer um com o outro 90 graus. Então, o ângulo Y e o X com Y nestes dois eixos, vão sempre ter um com o outro a medida de 90 graus. Ou seja, aqui teremos sempre verdadeiras medidas para os afastamentos, verdadeiras medidas para as abscissas. A cota. Bom, a cota nós vamos ter que fazer através das retas que nos são dadas, a inclinação das retas projetantes. E então, tal como na perspectiva cavaleira nós fazíamos a 90 graus, y com y rebatido, aqui z rebatido vai estar 90 graus com o próprio eixo z. Então vamos supor que eu, a 90 graus com o eixo z, tenho aqui o z rebatido. Então, a inclinação agora das projetantes, para transportarmos as medidas reais para a sua medida através das projetantes no eixo Z das cotas, ela vai ter que sempre ser marcada naquilo que é o nosso Z rebatido. Então, vamos supor, por exemplo, a perspectiva de um ponto que será o seguinte. O ponto A vai ter uma medida que é de abscissa 5, de afastamento 4 e de cota 6. 5, 4, 6. As projetantes são as retas que nos vão dar a inclinação. Retas projetantes dar-nos-ia, por exemplo, uma inclinação de 60 graus. Então, se as projetantes são a 60 graus, quer dizer que a inclinação que vai ter essa projetante com o eixo Z a partir do Z rebatido, aqui, neste lugar, terá sempre que ser igual a 60 graus. Então, se eu quiser colocar o ponto A em perspectiva, como é que eu faço? Vou começar por marcar os 5 de abscissa, 5 cm de abscissa. Afastamento 4, paralelo a Y, a partir dos 5 de abscissa, vamos ter aqui 4. Portanto, abscissa 5, afastamento 4. E agora a cota, ela vai estar a partir daqui na paralela, vai ter que ser marcada aqui essa medida, mas agora essa medida está em perspectiva. Então a cota, que é igual a 6, eu vou aqui marcar 6 aqui reais e agora vou marcar, reparem, para fazer os 60 graus, os 60 graus vão-nos transportar aqui 60 graus, é como se tivesse 10, 20, 30 graus aqui, porque a soma dos ângulos internos num triângulo retângulo é sempre igual a 180. Então se eu tenho 60 aqui, era como se marcasse aqui os 30, reparem, 60, 10, 20, 30, estão aqui 60 graus, que é para eu ter a inclinação da projetante a partir do 6, aqui, a fazer aqui os 60 graus. Os 60 graus são feitos aqui. Então, quando eu coloco aqui o transferidor, cá está, 60 é 10, 20, 30 aqui, porque são os graus que eu aqui tenho 30, para ter aqui os 60. Então, esta inclinação da projetante a 60 graus com o eixo Z vai-me transportar os 6 cm reais para uma altura em perspectiva que está aqui agora marcada. Ou seja, a distância que eu agora tenho entre o ponto 0 e esta altura são os 6 cm, que aqui estão reais e que aqui estarão em perspectiva. Então, na prática, estes 6 cm, que agora estão aqui em perspectiva, seria transportá-los para aqui e eu colocaria aqui, no fim da minha situação
final de 5 de abscissa reais, 4 de afastamento, eixo y, paralelo ao y, reais. E agora, aqui na altura, os 6 que estão aqui em verdadeira grandeza passam agora a estar aqui em perspectiva e tenho aqui o ponto, que é o ponto A, em perspectiva. Reparem, este ponto A, ele está afastado da parede uma distância que é igual a 4 cm. 1, 2, 3, 4. Cá está. Então, os 4 cm projetariam, digamos assim, na parede, aqui o ponto A. Esta distância é o afastamento. Esta distância, aqui está a abscissa paralela ao eixo X, 5 da abscissa. Cá está. Aqui, paralela ao eixo. Os 5 da abscissa aqui, ao transportarmos esta altura, vai bater exatamente ao sítio certo, que é os 6, conforme eles estariam marcados. E agora, paralelo ao y, cá está, quais seriam aqui as medidas de afastamento, igual a 4 de afastamento, e cá está, se eu agora viesse aqui, paralelo a z, todas as minhas projeções vão bater certo com aquilo que será aqui, talvez não esteja verdadeiramente paralelo, esta medida que tem que sair daqui, ela sai daqui até 5, e aqui, já está um pouco mais ao lado, um bocadinho aqui mais à direita. Então vamos ter daqui até aqui aquilo que nos traria. Então, o ponto A cá está. Era como se tivéssemos, digamos assim, o quê? Era como se tivéssemos aqui a projeção 1 do ponto A. Onde é que está a projeção 1 do ponto A? A1 no eixo XY, que é o plano horizontal de projeção. Aqui teríamos A projetado na parede, como se este fosse aqui, a projeção do ponto na parede no plano frontal de projeção A2. Cá está X, Z, aqui a parede, plano frontal de projeção. E aqui Z e Y, a vista lateral de perfil. E cá está projetado nesta parede lateral de perfil. Era como se tivéssemos aqui a projeção 3 do ponto A. Cá está a cota que aqui está, é depois de transferido os 6 cm reais passados para a medida de perspectiva dos 6 cm. Note-se que esta perspectiva dá-nos uma vista aérea mais, digamos que, superior de um sólido, ou da sua conjugação de dois sólidos. Porquê? Porque nós temos o x e o y em verdadeira grandeza. Na cavaleira nós vemos mais aquilo que é uma peça na sua vista frontal com maior facilidade. Então, imaginando agora aqui uma pequena peça, vamos imaginar que o ponto A vai pertencer, por exemplo, a um sólido. Eu vou aqui imaginar um sólido para vermos como é que ficaria este sólido em perspectiva. Então, eu até podia já ter aqui utilizando já aqui estas linhas de chamada, reparem, eu já tenho aqui um sólido em perspectiva, um prisma quadrangular. Se a distância que eu aqui tiver, reparem, isto aqui estão 6 cm de altura, mas eu aqui tenho apenas 4 de afastamento. Então, para eu ter aqui um prisma, a partir do ponto A para baixo, como eu tenho até à parede 4 cm, do A até à parede são 4 cm reais, como é que eu vou buscar a altura de um prisma a partir do ponto A? Eu teria que ir buscar da seguinte maneira. Como eu só vou precisar da altura de 4 cm, mas a partir do A eu vou fazer 1, 2, 3, 4 para baixo, ou seja, vou retirar 1, 2, 3, 4 cm aqui aos 6 e tenho aqui 2. Então, estes 2 cm de cota, com a inclinação das projetantes, eu vou transportá-los para o eixo Z. Cá está. Então, eu tenho aqui a perspectiva de 2 cm, 2P, e tenho aqui a perspectiva de 6 cm, P. Se eu quiser então aqui desenhar o tal quadrado a partir do ponto A, sendo o A o mais afastado e o mais alto dos pontos desta base do prisma, então eu teria que fazer assim. Qual é a distância que eu tenho entre o 6 e o 2? 4 cm. Então eu vou pegar nesta diferença entre o 6 e os 2 cm, que são 4. Reparem, entre o A e a parede são 4 cm reais e aqui os 4 em perspectiva. Então, eu vou ter aqui que fazer o mesmo a partir deste ponto A, na parede, assumindo que isto fosse um prisma. Então, reparem, eu iria ter
aqui à esquerda, nada mais, nada menos do que o quadrado, que aqui parece tudo menos um quadrado. Eu agora aqui fiz uma coisa que não devia. Então, reparem, o quadrado fica bastante distorcido na sua projeção lateral aqui. Porquê? Porque os 4 cm entre o A e o ponto mais baixo deste quadrado aqui, deste vértice, estão demasiado distorcidos na projeção Z por causa das projetantes a 60 graus. Então, os 4 cm aqui, que é a distância real em afastamento, distorcem-nos o quadrado de tal forma que ele quase que parece não um quadrado, mas um retângulo em perspectiva. Então, se eu agora quisesse fazer a restante peça, eu vou virar que é para não borrar novamente ali, porque a tinta ficou entre... Então eu teria aqui o prisma afastado aqui com uma distância de 1, 2, 3, 4, 5 da abscissa, na sua parede lateral mais alta, digamos assim, e aqui iria unir e fazer aqui, neste caso, o resto da peça, reparem, paralelo ao eixo X, até encontrar a aresta que desce do que está na parede vértice. Então, ficaríamos assim, reparem, com uma perspectiva militar de um prisma quadrangular regular que tem duas das suas bases paralelas ao plano x, z, y. Quadrado com as bases com 4 cm de lado, ok? E prisma quadrangular com 5 cm de altura, aqui medidos entre estas duas marcações destas arestas que estão aqui paralelas ao eixo X e Z, ao eixo X neste particular aqui. Então, esta é a vista militar de uma peça em 3D. Vamos ter que sempre fazer isto quando se trata de uma perspectiva militar, ou seja, vir buscar as projetantes numa perpendicular ao eixo Z. E porquê que eu fiz para a direita? Eu podia ter feito para a esquerda, era a mesma coisa, mas depois normalmente eu faço para a direita, este rebatimento do Z, que é para não cair em cima da peça. Eu podia depois acrescentar aqui peças a esta peça que aqui tenho. Imaginem, as peças que nós desenhamos são sempre peças que depois nos vão ser, digamos assim, conjuntas e aqui, se eu quisesse desenhar, vamos supor, só para tornar a coisa aqui mais digamos que, perceptível. Onde é que eu ia ter, por exemplo, se quisesse desenhar um círculo em verdadeira grandeza? Esse círculo só podia ser desenhado em verdadeira grandeza aproveitando o quê? Uma situação em que x, y está em verdadeira grandeza. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, um círculo desenhado em cima deste retângulo ou de uma das paredes deste sólido, eu teria que ir buscar um círculo cujo raio estivesse no meio, digamos assim, aqui de um quadrado que esteja aqui desenhado. Vamos imaginar aqui esta situação. Se tem aqui 4 de lado, vamos pôr aqui 4 cm também. Eu tenho aqui nesta zona, vamos pôr aqui, vou encontrar o centro deste quadrado. Cá está o centro do quadrado. E neste centro terá, vou pôr a vermelho, neste centro estará então o lugar a partir do qual eu vou agora desenhar o meu círculo desta circunferência. Vou desenhar a circunferência e o raio desta circunferência, obviamente, tem que ser uma que me permita desenhar esta circunferência a ser tangente aqui aos lados deste quadrado. Então, assim sendo, se eu colocasse com este raio, o círculo também vai ser tangente aqui a este lado, o círculo é desenhado desta forma aqui, em cima. Agora reparem, este círculo consegue-se desenhar em cima da peça. Porquê? Porque o círculo existe num plano, que é a parte lateral ou superior deste prisma, que está de lado. Este círculo existe num plano que é paralelo a XY. Numa perspectiva militar, este círculo está paralelo ao quê? Ao plano horizontal de projeção. Imaginem que este círculo era, digamos assim,
pertença de uma pirâmide com 6 cm de altura. E porquê é que eu vou buscar aqui 6 cm de altura? Porque eu já tenho aqui 6 cm em perspectiva. Então, se esta pirâmide, ou se este cone, agora, imaginem que eu tinha um cone com 6 de altura. Então, a partir do O para cima, na sua vertical, paralela a Z, eu iria desenhar do O para cima aqui, e teria aqui o vértice do meu cone. Aqui. A distância entre o vértice e o centro é a distância dos 6 cm que eu tenho daqui até aqui. Vou buscá-los aqui em perspectiva. Ora, eu para ir descobrir as tangentes agora aqui este círculo, já sabem como é, eu vou unir o vértice ao centro e vou buscar a mediatriz deste segmento, eu vou medir. A mediatriz de, neste caso, 3,5 é 1,75. Então, a partir do meio da distância entre este lugar e o O, coloco novamente o compasso e vou aqui desenhar, a partir daqui, tangente à direita e à esquerda na minha peça. Então, o que é que eu vou aqui encontrar? Vou encontrar aqui o ponto à esquerda e aqui o ponto à direita. E agora vou desenhar o meu cone em cima da minha peça anterior, que era o prisma. Então, cá está o cone, com 6 cm de altura, entre o vértice e as tangentes que eu acabei agora de desenhar. E agora, todo o resto da peça tem que pertencer visível a partir dos pontos de tangência. Agora, passar. Eu vou-me aqui a socorrer do auxiliar compasso com a caneta. Portanto, cá está, como vocês conseguem ver e perceber, nós temos o nosso cone em cima da peça e foi desta forma desenhado em perspectiva militar, através exatamente do que apenas das projetantes, do ângulo que fazia x com z neste caso, que era dado, e a 90 graus x com y, sempre numa perspectiva militar a 90 graus nesses dois eixos. Okay? Esta é, digamos assim, a forma e o procedimento para nós irmos encontrar pontos numa perspectiva militar para depois desenharmos as peças.